Boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Grande prazer estar aqui com vocês, em particular Demétrio, Pércio e Bernardo, hoje para discutir o livro lançado pelo projeto Plataforma Democrática, livro do Bernardo Sorge. O projeto Plataforma Democrática já tem uma longa estrada, foi criado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dirigido pelo Bernardo, com sede no Rio de Janeiro, lá no ano de 2007. E desenvolveu vários projetos, produziu vários livros. O livro do Bernardo é o mais recente produto deste projeto. O livro é Em que Mundo Vivemos? Uma indagação para a qual não é fácil encontrar respostas. Acho que o livro tem um enorme mérito. O Bernardo é um intelectual público ambicioso, no melhor sentido da palavra, pensa grande, pensa os grandes dilemas da vida contemporânea, pensa as relações entre democracia e capitalismo, relações complementares e de conflito. O eixo do livro é esse. Hoje nós temos aqui, além do próprio autor, que fará uma breve apresentação do livro para que todos aqui presentes saibam do que se trata. Imagino que nem todos tenham tido ainda a oportunidade e o prazer de ler esse livro. Quem quiser ler o livro, na verdade, é um livro eletrônico, disponível no site do Plataforma Democrática e também no site da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Gratuitamente se pode baixar o livro para a leitura. Bernardo fará, portanto, uma apresentação de 10 minutos, a qual se seguirá um comentário do Demétrio Magnoli e do Pércio Arida, nesta ordem, em torno de 15 minutos cada um, e depois nós abriremos aqui, como de praxe, para perguntas do público, que segue crescendo aqui na minha telinha do Zoom. Além do Zoom, nós estamos também no Facebook. Então, sem maiores delongas, Bernardo, te dando parabéns pelo livro e confessando de público aqui o prazer que é trabalhar com você, eu te passo a palavra para essa breve apresentação. Obrigado, Sérgio, obrigado, Demétrio, obrigado, Pércio, por participar deste debate. E queria saudar a plateia virtual, que ainda tenho dificuldades de me acostumar a ver a mim mesmo no lugar de ver o público, mas devagar a gente chega lá. Sobre o conteúdo do livro, vou deixar os comentaristas falar. Para o autor, um livro recém-produzido fica difícil de sintetizar. Nós não temos a distância de algo que exigiu uma longa elaboração, sintetizar em pouco tempo. É um sentimento quase de traição, obviamente errado, né? É falta de distância mesmo que limita essa capacidade de sintetizar argumentos que na minha cabeça exigiram muito tempo de elaboração, mas que certamente os leitores conseguem captar mais rapidamente o que é essencial e, portanto, deixo para os comentaristas. Me limitarei a apresentar, em síntese, os principais desafios que enfrentei ou tentei enfrentar quando escrevi o livro. Os cientistas sociais, em particular o sociólogo, que é um historiador do presente, frente às constantes transformações da realidade, pode assumir três atitudes. Primeiro, enfatizar o novo, esquecendo a experiência histórica e o conhecimento que ela permitiu acumular. A segunda atitude é se aferrar ao velho, reduzindo o novo a uma versão de que tudo deve mudar para que tudo fique como estava. A terceira postura é tentar identificar pontes, ou seja, entender o que mudou, mas também indicar como o novo se nutre do passado. Minha opção é a terceira, mas sou ciente que a idade pode pender a balança em direção ao passado. O segundo desafio foi escrever um livro que tem como fundamento, tanto do ponto de vista normativo como analítico, uma visão da vida social como sendo
cribada por valores contraditórios, por escolhas e dilemas que se expressam em conflitos nas mais diversas esferas, tanto pessoal como coletivo. E o desafio é que não se trata de escolher um valor em detrimento dos outros, mas de aprender a conviver e negociar com as demandas que cada um deles nos coloca. Certamente, o livro não ambiciona um mapeamento sistemático destes conflitos. Me concentrei, em particular, nas relações entre capitalismo e democracia. Em terceiro lugar, o livro procura dialogar com outras disciplinas das ciências humanas, o que não é simples. A interdisciplinariedade, no sentido forte, só é possível num grau alto de abstração, que se dá no campo da filosofia social. E a filosofia social é uma reflexão predisciplinar, mais do que multidisciplinar. Ela não substitui o saber das disciplinas. Acontece que as disciplinas, economia, sociologia, psicologia, direito, antropologia, ciência política, comunicação, estão enraizadas tanto em tradições diferentes de pensamento, como refletem a forma em que se organizam as sociedades modernas, isto é, em subsistemas relativamente autônomos. Como indico no livro, entendo que as fronteiras entre os subsistemas sociais na atualidade estão implodindo, o que prejudica e até certo ponto inviabiliza os campos especializados do saber. Até o surgimento de novos paradigmas, algo que ainda não aconteceu, o que nos é dado é promover o diálogo entre as disciplinas, deixando de lado uma certa arrogância que as caracterizam e que muitas vezes esconde insegurança ou interesses corporativos. Finalmente, quero dizer que o livro foi publicado sob o sentimento da urgência, dado pelo contexto político brasileiro. Embora não tenha mais idade para preocupações de como engordar meu currículo, me apressei a lançar o livro, que poderia ter sido melhor elaborado e revisto, pois considero urgente contribuir ao debate sobre o futuro da democracia. Futuro que está em xeque tanto pelos perigos colocados pelo atual governo, como pelas transformações sociais, que vão da automação e tecnologias de vigilância e invasão de nossa privacidade, até mudanças climáticas e transformações na ordem geopolítica global. Se temos que lamentar o prejuízo imediato que o atual governo está nos impingindo, seja no plano das instituições políticas, na projeção internacional do Brasil, na cultura de convivência lúdica e plural que nos caracterizava, o maior prejuízo, possivelmente, é que perdemos tempo com fake news no lugar de nos preocupar em debater os grandes desafios que deve enfrentar o Brasil. Espero que o livro contribua para avançar a reflexão coletiva, que tem como fundamento o pluralismo e o confronto de ideias entre todas as tendências de pensamento, que, apesar de suas diferenças, valorizam a democracia. Vou ficando por aqui e passo a ouvir os comentários. Muito bem. Demétrio e Pércio, eu não os apresentei porque vocês dispensam apresentações. E toda apresentação ficaria aquém da riqueza e da extensão da trajetória de vocês. Demétrio, agora que eu já fiz um tremendo elogio a você, a bola... Nossa, generosidade ímpar.
As suas palavras valem para o Pércio, não para mim, mas eu aceito ficar sem a apresentação. Valem para ambos, valem para ambos, valem para ambos. Bom, eu gostei imensamente de ler o livro do Bernardo nos últimos dias, e digo isso com toda sinceridade. Não é porque o Bernardo é meu amigo que eu digo isso, todo mundo sabe que eu tenho o defeito da sinceridade completa quando falo e quando escrevo. E eu gostei imensamente de ler o livro, em primeiro lugar pelo tema. O livro não é, eu não diria que é sobre exatamente as relações entre democracia e capitalismo, como o Bernardo disse, eu diria que é sobre a tensão entre democracia e capitalismo e as implicações políticas dessa tensão entre democracia e capitalismo. Eu gostei imensamente porque, em geral, os livros de acadêmicos, eles tendem a se situar num de dois polos, ou se situam no polo da complexidade ou se situam no polo da clareza, e geralmente um polo acaba excluindo o outro. Não é o que acontece com o livro do Bernardo. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, extremamente claro, ou seja, ele está escrevendo para todo mundo, ele está escrevendo para todas as pessoas relativamente alfabetizadas. Qualquer pessoa é capaz de ler e entender o livro do Bernardo, e, ao mesmo tempo, ele não cai no simplismo, ele não abandona o rigor nas suas formulações. Não é fácil fazer isso, e eu gostei muito dessa parte. Também gostei muito do fato de que ele não escolhe entre outros dois polos, o polo da reflexão acadêmica, vamos dizer assim, entre aspas, pura, de um lado, e, do outro lado, o livro de intervenção política. O livro dele combina as duas coisas. É reflexão acadêmica da melhor qualidade e é um manifesto político. O livro do Bernardo é um manifesto político e ele deve ser lido também assim, né? Eu fiz uma série imensa de observações no livro, não vai dar tempo de tratar de todas elas. Eu disse antes da gente começar que eu poderia falar entre 15 minutos e 2 horas, ou 12 horas, sobre o livro, e eu só tenho 15 minutos já reduzidos, né, nesse momento. Então, eu quero me concentrar em alguns pontos que eu anotei, para depois ouvir o Bernardo, ouvir o Pércio, quem sabe, sobre esses pontos. Um deles é sobre os liberais diante do fenômeno da direita nacionalista e autoritária no mundo de hoje. Logo no começo do livro, o Bernardo fala, citando, né, da marcha da insensatez, e diz o seguinte, escreve o seguinte: o ataque à racionalidade penetra até mesmo nos setores dos quais se esperaria sua defesa, levando muitos liberais a aceitar um pacto com políticos autoritários em nome das exigências do mercado. Exigências do mercado aparece aí entre aspas, né? A minha pergunta, e é a primeira que eu deixo aqui, é: será que essa, vamos pôr entre aspas, traição dos liberais exige mesmo uma marcha da insensatez? Será que é preciso uma marcha da insensatez para que os liberais se curvem à direita reacionária, nacionalista e ao autoritarismo? Porque quando a gente olha para a história do pensamento liberal, a gente vai ver que tem liberais e liberais, né? Um dos ícones do liberalismo na segunda metade do século XX, Milton Friedman, se tornou um conselheiro. Ele e seus alunos se tornaram conselheiros voluntários da ditadura de Pinochet no Chile. E, mais ou menos ao mesmo tempo que fazia isso, e também um pouco depois, ao longo de 4 visitas à China, Milton Friedman se tornou um conselheiro do regime totalitário chinês no momento da sua abertura econômica, né? Há um motivo, pelo menos na minha opinião,
há um motivo doutrinário que talvez explique essa traição dos liberais. Há entre uma certa vertente do pensamento liberal a ideia de que a liberdade surge no domínio da economia e depois se alastraria inevitavelmente para o domínio da política e que, portanto, a colaboração com regimes autoritários, com personagens autoritários, com ditaduras, ela seria justificada pelo fato de que se estaria introduzindo o vírus, é ruim falar de vírus hoje em dia, introduzindo a bactéria da liberdade no domínio econômico e daí ela se disseminaria pelo sistema político mais tarde, eventualmente e inevitavelmente. Então, eu me pergunto, será que essa tendência de certos liberais a se juntar à direita reacionária não é algo mais antigo do que esse fenômeno da atual marcha da insensatez que o Bernardo cita no livro? O próprio Bernardo dá uma resposta para isso e, na minha opinião, uma resposta contraditória com o que ele disse antes, ao invocar o Karl Popper. Ele cita o Popper, a Sociedade Aberta e seus inimigos, e ele mostra que o paradoxo da liberdade, ele fala do paradoxo da liberdade, quer dizer, a liberdade irrestrita, a liberdade econômica irrestrita acaba destruindo a própria liberdade, e isso nos coloca no centro dos problemas enfrentados pelo Bernardo no seu livro, ou seja, como ajustar o capitalismo, a liberdade econômica, à democracia, às necessidades e às vontades de sociedades de massa que se organizam de uma maneira democrática. Eu tenho um problema aí com o fato de que o Bernardo, no seu livro, ele adota, apesar de algumas reticências, ele adota e usa mais do que uma vez a expressão neoliberalismo. Eu tenho para mim que a expressão neoliberalismo é de uma grosseria conceitual e teórica completa, que ela jamais foi definida de uma maneira apropriada e que ela opera muito mais como um chavão de ataque político da esquerda estatista a todas as políticas que não se adaptam às doutrinas da esquerda estatista, da ideia de que o capitalismo de Estado é que funciona direito. Eu nunca uso a expressão neoliberalismo quando eu me refiro aos liberais que não que acham que a liberdade econômica irrestrita é o caminho. Eu falo de ultraliberais, né? Eu procuro evitar neoliberalismo. É um detalhe, mas eu queria ouvir o Bernardo sobre isso, né? O Bernardo escreve o seguinte: o próprio sistema empresarial demanda regulamentação. O capitalismo, mais ainda o capitalismo democrático, para funcionar, exige uma expansão permanente das atividades do Estado. E ele continua: o liberalismo econômico, que acredita na autossuficiência do mercado para organizar as relações de produção e de distribuição, é uma miragem, um modelo intelectual que pouco tem a ver com as exigências do funcionamento das sociedades capitalistas. Meu apoio completo a essas frases, porque elas nos colocam no centro do problema. No centro do problema político, de um problema político atual que é crucial, que é justamente compatibilizar a economia de mercado, não o capitalismo de Estado, a economia de mercado com a regulamentação estatal exigida pela democracia, né? E aí eu volto aos liberais, né? Nos Estados Unidos, os liberais que se juntaram a Donald Trump justificam essa sua adesão, que é a adesão a um nacionalista,
a um nacionalista protecionista, né? A tudo que supostamente o pensamento liberal abomina, a ideia de guerra comercial, a ideia de tarifas, né? A ideia de fechar o país numa redoma de proteções, eles justificam a sua adesão a Trump pela desregulamentação. Esse é o ponto crucial da justificativa dos liberais trumpianos. Ele está derrubando regulamentações. E eu acho que a leitura do livro do Bernardo revela como isso é uma utopia regressiva, uma distopia do ponto de vista da democracia. Né? Depois, o Bernardo diz, e aí eu discordo num aspecto histórico, ele diz o seguinte: o fim do comunismo limitou a disposição das classes dominantes de realizar concessões aos trabalhadores pelo temor que fossem atraídos por um outro ideal de sociedade, que, apesar de suas enormes limitações, não deixava de exercer um papel no imaginário de amplos setores da população. Essa é uma ideia antiga, a ideia de que o sistema do chamado socialismo real, instalado na União Soviética e nos seus países satélites, acabou tendo um efeito positivo do ponto de vista das políticas de redistribuição de renda, de criação de um estado de bem-estar social, de serviços públicos no Ocidente. Essa é uma explicação antiga e é uma explicação que, no fundo, dá uma excelente justificativa histórica para o chamado socialismo real. Ele teria sido uma forma de domesticar o capitalismo, né? Eu conheço duas grandes justificativas para o socialismo real, para o stalinismo. Essa justificativa e a justificativa de que foi a União Soviética de Stalin que livrou o mundo ocidental do espectro do nazismo, né? Stalin, então, domesticou o capitalismo e livrou o mundo do nazismo. Não é um cara legal, né? Eu tendo a discordar frontalmente disso, porque o que domesticou o capitalismo, especialmente no pós-guerra, no Ocidente, não foi a existência do espectro do socialismo real, mas as lutas sociais nos países ocidentais. Foi justamente aquilo que não existia no bloco soviético: liberdade partidária, liberdade dos sindicatos, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, liberdade de ir para a rua exigir direitos. Foram essas liberdades das democracias ocidentais que propiciaram lutas sociais que domesticaram e que reformaram o capitalismo no Ocidente. Não a existência de um regime que não atraía tanto assim. Se observar a Europa Ocidental, que certamente nessa discussão é a referência do Bernardo Sorge, nós vamos ver que o eleitorado, na imensa maioria dos países, se dirigiu para os partidos social-democratas, não para os partidos comunistas. Partidos social-democratas esses que estavam em ruptura clara e aberta com a União Soviética e o seu bloco. Como eu estou terminando o meu tempo, eu terminaria dizendo que, ou fazendo uma última observação, que é uma observação, não tem diretamente a ver com isso, mas é um outro tema que eu quero deixar, que é o tema das fake news. O Bernardo Sorge trata muito bem do tema das fake news no livro, é excelente, tem uma série de ideias lá que esclarecem, inclusive para mim, o que está acontecendo. Eu sinto uma certa falta de ênfase no livro para um aspecto, porque quando ele fala da retração da imprensa profissional, da retração do jornalismo, do avanço dos veículos virtuais de internet, eu acho que ele não enfatiza suficientemente um ponto. Não se trata apenas de retração. Quando o jornalismo entra em retração,
o que se dissolve é a praça do mercado. O jornalismo produziu nas sociedades democráticas uma praça única, onde todo mundo discute os mesmos temas, os mesmos textos, as mesmas ideias, as mesmas opiniões. A opinião pública se reúne em torno de uma mesma praça. O grande fenômeno das redes sociais é o fato de que a praça foi implodida e no lugar dela apareceram centenas, milhares de palanques isolados que funcionam como bolhas para parcelas da opinião que estão isoladas umas das outras e que não ouvem mais o que se fala nos outros palanques. Ou seja, a praça do mercado foi dissolvida. Eu acho que falta uma ênfase nesse aspecto, que me parece um aspecto crucial para se entender a eficácia das fake news, que não são um assunto atual. Fake news sempre existiu, mas elas tinham que conviver com a praça do mercado e, portanto, eram mais facilmente desmascaradas. Hoje, elas têm que conviver cada vez menos, porque as pessoas estão indo embora da praça do mercado. Eu paro por aqui para não explodir o tempo e, dependendo das perguntas e do debate, volto depois. Tive enorme prazer na leitura do seu livro. É um livro cuja ambição é enorme. Você está tratando, em última análise, da complexidade e das tensões da sociedade moderna, do mundo em que vivemos. Se houvesse um índice remissivo no livro, o leitor ficaria impressionado, porque todos os temas de debate hoje em dia estão lá. Se colocar neoliberalismo, a propósito, concordo 100% com a observação de Demetrio, um termo mal definido e usado caricaturalmente pela esquerda, mas neoliberalismo, tensões religiosas, fake news, ameaças à democracia, governos autoritários, as tensões da democracia e economia, meio ambiente, secularização, todos os temas que hoje que o leitor que se interessar no mundo se defronta estão tratados no livro. O que é um extraordinário feito é ter tal abrangência. Outro aspecto também é a forma que você escolheu. Você, corretamente, você diz, olha, não tem chave de entendimento de todos os fenômenos, uma chave única de entendimento. Então, ao invés do livro discursivo, do começo ao fim, do livro que segue o modelo de um tratado, você claramente teve a preferência, corretamente, pelos ensaios, o que é uma forma que permite, com mais clareza, abordar temas diferentes sem ter necessidade de uma chave única de entendimento. A única lacuna que eu vi do ponto de vista dos temas modernos, que eu mencionaria aqui, é a ausência da China. China é o fenômeno mais extraordinário de crescimento da história, em 30 ou 40 anos. É um exemplo de capitalismo, não exato, é mais que capitalismo de Estado, é um capitalismo sem democracia. A China nunca teve história democrática nenhuma, os ideais do iluminismo nunca vingaram na China. É a segunda potência do mundo e ainda num momento crescente da sua influência sobre o mundo. Você talvez, em uma segunda edição, para refletir o mundo em que vivemos, valesse se perguntar que lições isso traz, esses desafios traz para a democracia ocidental. Eu acho que no livro tem basicamente dois temas, eu vou me limitar a um deles aqui. Tem um tema que é quais os desafios que o iluminismo enfrenta hoje, os ideais iluministas, os ideais de uma sociedade guiada pela razão, plural, com respeito a minorias, com debate público, livre. Esses ideais hoje, evidentemente, se tornam em xeque pelo surgimento de uma direita autoritária. Esse é um conjunto de temas que tem no teu livro, talvez tratados do capítulo 4, 5 em diante. Tem o primeiro tema, que é esse que você até na tua exposição deu mais ênfase, que é das relações entre democracia e economia, né? Eu vou fazer comentários mais estritos a esse tema. Você, com razão, coloca que tem um processo de adaptação mútua, né? Que talvez seja uma boa fórmula para entender do que se trata. Mas eu noto aqui que
a forma pela qual você caracteriza, a meu ver, é quase que uma forma tradicional, e eu acho que é uma forma que, embora presente nos debates, ela não capta a riqueza das relações e complexidades entre economia e democracia. Qual é o formato tradicional? O formato tradicional é um formato que opõe o capitalismo selvagem, a busca do lucro, a um Estado que responde aos anseios democráticos. Por isso que nós teríamos, usando os seus termos aqui, uma fase de uma fase de mercantilização das relações de trabalho, quando não havia proteção trabalhista nenhuma, e seria o exemplo mais clássico é a Revolução Industrial. Passaríamos por uma fase de reação, pelo qual haveria uma desmercantilização das relações de trabalho, que, em última análise, culmina com o estado de bem-estar social, ou seja, seria, na verdade, o triunfo, digamos assim, da democracia e da igualdade sobre os ímpetos selvagens de mercado. Teremos depois uma contra-revolução, que é o que você caracteriza como neoliberalismo, que seria um momento em que aparece a Margaret Thatcher, há uma enorme pressão para a diminuição do tamanho do Estado, e nós estamos vivendo essa contra-revolução agora, que seria o neoliberalismo. Essa caracterização, a meu ver, deixa escapar uma dimensão fundamental do processo. Não que não haja oposição entre, digamos assim, o capitalismo selvagem e a pressão social que se expressa nas eleições e na eleição de governantes, nas políticas públicas, para limitar excesso do capitalismo selvagem. Isso é uma dimensão, sem dúvida alguma. E acho que o exemplo que aconteceu com a legislação trabalhista é revelador nesse sentido. Mas a outra dimensão, que está na raiz do pensamento econômico, que é pouco entendida, é a dimensão que opõe o interesse comum aos interesses particulares incrustados no Estado, que é uma visão muito diferente. Então, como é que nasceu a ciência econômica? Nasceu com Adam Smith, que é o legítimo representante do iluminismo escocês. No fundo, qual é o argumento? É uma defesa da razão contra os interesses mercantilistas e protecionistas que estavam incrustados no Estado, porque o mercantilismo e o protecionismo precisavam da ação do Estado para vingarem. Então, no fundo, o próprio começo da teoria econômica já é uma reivindicação da defesa do bem comum através da razão contra os interesses privados encastelados no Estado. Então, não é oposição entre um Estado voltado à igualdade e um capitalismo selvagem. Não é disso que se trata, porque, no fundo, é oposição entre a busca do bem comum, que não necessariamente envolve livre mercado, mas pode envolver livre mercado, e, digamos assim, o esforço para controlar o Estado e fazê-lo obedecer ao bem comum. Se você olhar assim, a grande crítica da contra-revolução, da chamada contra-revolução liberal, depois vou comentar um pouco mais sobre o liberalismo, não é uma crítica quanto ao tamanho do Estado. Isso é uma faceta quase que caricatural. É uma crítica contra a apropriação do Estado por grupos de interesses particulares, que é uma coisa muito diferente. Vou dar um exemplo claro aqui. Se você tiver assim, privatização, não é um triunfo das forças de mercado. Isso é uma maneira de você olhar sobre, digamos, o bem comum que se expressa na estatal, obedecendo, digamos, às eleições, aos governantes. Não, é porque a estatal, na verdade, é prisioneira, é uma estrela desgarrada do Tesouro Nacional. Ela serve a quem? A seus dirigentes, ela serve aos seus fornecedores, ela serve aos seus consumidores. Em última análise, o que preserva a estatal é um conjunto de interesses privados, corporativos e privados. E o que a gente vê com clareza, a grande oposição para a privatização, falar um tema aqui da moda, agora que o Salim Matar saiu do governo, nunca é a oposição de esquerda como tal, isso existe. A grande oposição é a oposição dos interesses empresariais incrustados na estatal. Então, longe de ser um embate entre o capitalismo selvagem e um Estado voltado para a igualdade, tem essa outra dimensão, é um embate entre o interesse geral e os interesses específicos incrustados no Estado. Isso me leva um pouco à reflexão sobre o que é liberalismo, um pouco na linha do Demétrio. É claro que
existe a caricatura do liberalismo como o antigoverno, né? Quanto menor o governo, melhor, etc. Mas isso é uma vertente, né? Na própria economia tem outras vertentes. Vou lembrar que se Milton Friedman assessorou tipicamente republicanos, o governo chileno, o governo chinês, tem inúmeros outros economistas de primeiríssima linha, como Simons, Modigliani, Larry Summers, eu posso multiplicar os exemplos aqui, são economistas tradicionalmente associados aos democratas. São economistas que sempre criticaram o governo de apoio dos Estados Unidos e governos ditatoriais. São economistas que sempre se perguntaram qual é a regulação eficiente do mercado, que preenche as externalidades, mas não deixa o Estado ser prisioneiro de interesses específicos. Então, a noção caricatural do Estado como defensor do liberalismo como defensor do Estado mínimo, etc., é útil do ponto de vista da percepção de esquerda do que se trata, da percepção esquerdista, mas não é correta como uma caracterização da complexidade, e o seu livro é todo voltado sobre a complexidade de tensões, do liberalismo contemporâneo. Eu comentaria aqui um aspecto também, longe de mim defender a postura de Milton Friedman, mas a ciência econômica foi construída a partir da noção de que o objetivo dela é levar a sociedade ao máximo, a produzir o máximo possível com o mesmo esforço, né? Em que direção a sociedade vai? Isso seria determinado pela política. Tem um texto famoso do Friedman, de 56, que é a diferença entre economia positiva e normativa, né? A economia normativa é o que os políticos decidem, que o Congresso decide, e, na verdade, o economista não tem nada a dizer, não teria nada a dizer se o sistema é democrático, se o sistema é autoritário, se pratica violações de direitos humanos ou não. O problema dele é o seguinte, a economia e o Estado como regulador estão funcionando da melhor maneira possível ou não? Essa visão que, bem, separação entre economia positiva e normativa, essa visão desde David Hume, está em Friedman, e até hoje, de certa forma, está na teoria econômica, uma certa clivagem, né? Uma coisa que eu gostei muito do seu texto, bem ressaltado pelo Demetrio, e eu acho que textos de bons economistas também têm essa preocupação, é a preocupação analítica engajada, né? A noção de que você pode ter uma postura analítica desengajada é uma noção equivocada. Quando o economista vai para o governo e trabalha para um governo autoritário, ele pode até achar que está trabalhando para aumentar o bem-estar da sociedade, materialmente falando. Mas ele está contribuindo e dando legitimidade a um projeto totalitário. Então, no fundo, a postura engajada é a postura correta sempre. No seu caso, a postura engajada em defesa do iluminismo e dos ideais da democracia, que são os meus também, e é uma postura que eu aplaudo. Mas imaginar que, apesar dessa, digamos, essa separação entre economia positiva e normativa, que muitas vezes vem da profissão, imaginar que todo liberalismo é antimercado, eu acho isso uma má caracterização do liberalismo e das relações entre democracia e capitalismo hoje em dia. Um bom exemplo, se eu posso terminar aqui, não sei se ainda tenho tempo aqui, ver o que acontece com o meio ambiente, né? O meio ambiente é o caso clássico de externalidades, é um caso clássico que demanda intervenção. Todos os bons economistas sempre argumentaram em favor da intervenção para controlar o meio ambiente. Verdade que a forma de intervenção proposta por economistas, que é taxar o uso de derivados de carbono, taxar os poluentes, né? Com uma taxação global, nunca foi muito adiante, porque os políticos sempre preferiam acordos de cotas e tudo mais. Mas sempre foi consciente. O que está acontecendo, então, não é que o capitalismo é predador, né? O que acontece é que, intrinsecamente, é uma falha de mercado. O que está acontecendo hoje em dia é um fenômeno interessante, quer dizer, as próprias empresas estão motivadas com a busca do equilíbrio do meio ambiente. O que mostra que, longe de você ter um capitalismo predador, ou intrinsecamente querendo destruir a sociedade, o que você tem, na verdade, são sistemas de incentivos mal feitos, políticas mal desenhadas, mas que, diante de situações mais críticas, o que você tem é um engajamento social de empresas e partes do empresariado conscientes. Vou dar um outro exemplo aqui, que sobre como é que a comunidade europeia foi constituída.
do ponto de vista estritamente econômico, tem 500 argumentos dizendo que você não devia fazer uma união monetária com países tão heterogêneos. Né? Não é a teoria da união monetária ótima e tudo mais. A grande maioria dos bons economistas europeus, liberais todos eles, apoiaram a constituição da moeda única, porque raciocinaram de uma forma engajada. Olha, os modelos, a gente sabe a limitação dos modelos, as teorias econômicas evoluem, mas o fato é que, com uma moeda única, a possibilidade de uma nova guerra na Europa diminui muitíssimo. São economistas liberais, preocupados com o bem-estar da sociedade. Então, nesse sentido, a minha crítica, se posso falar dessa maneira, é uma caracterização muito à esquerda, estereotipada do que é liberalismo e como é o funcionamento de uma economia. Até o uso dos termos, né? A mercantilização, a financiarização da economia, até o uso dos termos são termos que remetem a uma tradição marxista, que eu acho que tem pouco a nos ajudar nesse momento aqui. Né? A parte que eu menos gostei do livro foi justamente a financiarização, quer dizer, o processo pelo qual você teria crises financeiras, você teria uma gradativa de solução das relações de trabalho pela uberização, porque aí, de certa forma, nós sempre estamos falando de um fenômeno novo. Não nas crises financeiras, tem uma longa história no capitalismo, mas as transformações das relações de trabalho seguem padrões tecnológicos, não é, de novo, um domínio das forças selvagens de mercado. Né? Nada impede um taxista de operar como taxista, ele pode também ter livre para operar como Uber. Né? Então, a noção de que realmente as formas contemporâneas de trabalho são formas que representam o triunfo do capitalismo selvagem sobre o Estado protegendo as relações de trabalho anteriores, me parece uma forma muito caricatural. Né? Eu poderia multiplicar aqui os exemplos, mas eu vou parar por aqui, te ouvir um pouco, Bernardo. Mas gostei muito do livro, estou fazendo aqui minhas observações, digamos, mais críticas como economista, mas gostei muito do livro. Gostaria de agradecer, né? Para um autor, o livro é um ponto de chegada, né? Para o leitor é um ponto de partida onde ele dialoga com a bagagem dele, cria uma nova realidade, né? E é muito bom. Então, eu fico feliz com os comentários. Como não se trata de uma defesa de tese, já fiz todas as necessárias, porque se trata um pouco mais de dialogar, esclarecer. Imagino que alguns pontos eu poderia dizer que são quizás mal entendidos, mas deixa esclarecer alguns pontos centrais que estão presentes em ambos, né? E vou tentar me relacionar ao que foi dito em particular. Por exemplo, para esclarecer ideias, né? Eu não sou contra a uberização, porque criar lugares de trabalho é bom. O que eu falo no livro é que essa uberização deve estar acompanhada de novas formas de regulação. Em Uruguai, o motorista de Uber existe tanto como no Brasil, só que tem que declarar, tem que ter uma permissão específica, tem que ter seguro social, tem uma série de direitos que devem ser protegidos. O que não implica negar que isso aí gera emprego e é bom. Tudo que, em princípio, gera emprego, em termos gerais, é bom. Então, por exemplo, não só se trata de negar essas novas realidades tecnológicas. E quando surgem essas novas realidades, a sociedade tem que dialogar tentando preservar o bem comum. Então, vamos deixar claro, então, um pouco, Pércio, pareceria que no livro eu fico falando de capitalismo selvagem. Como vocês sabem, não é o caso. Né? Inclusive, falando contra o liberalismo, que também não é o caso. Né? O liberalismo é uma força central, né? Somos todos liberais. Vamos deixar claro, liberais nos sentidos básicos da tradição política liberal. Né? Então, também vamos deixar claro isso. Ou pode haver uma questão de ênfase, até possível, teria que se procurar em que momento e podia ter sido escrito em forma um pouco diferente, até que é possível. Né? Então, não há em meu livro que eu entenda nenhum ataque ao liberalismo, em nenhum momento. O que me leva ao tema do neoliberalismo. Né? Eu, durante muito tempo, Demétrio, também tive dúvidas e critiquei o uso
do neoliberalismo, como critico o uso do conceito de populismo. Eu não sei o que é populismo, né? Qualquer político que você não gosta é populista, em geral, né? É a forma melhor, mais fácil de definir o que é populismo. No livro, tento caracterizar, dentro de um período, de um momento histórico, denomino neoliberalismo uma série de políticas associadas a esse momento histórico. E mais, como vocês devem lembrar, no livro eu indico que essas políticas neoliberais em países da América Latina trouxeram muitos benefícios, eram necessários, né? Como diz o presidente Mujica do Uruguai, declarou que o Uruguai, antes de passar para o comunismo, tem que chegar primeiro ao capitalismo. Ou seja, muitas chamadas políticas neoliberais é simplesmente de modernização da sociedade, quebrar monopólios corporativistas, usos, colonização do Estado. E eu deixo isso claro, que o neoliberalismo na América Latina teve sentidos, por vezes, positivos, né? Então, eu acredito que não chego a esse ponto de negar o pacote do neoliberalismo. Eu acho que houve, sim, em certo momento de história, um movimento que denomino de antimercantilização, né, das relações sociais, que trouxe não só, mas não foi a única causa, mas trouxe um aumento enorme da desigualdade social, né, particular nos Estados Unidos, em menor proporção na Europa, né? Então, teve esse momento histórico e está claro. Acho que a biografia define claramente, não tem, acho, a ver com o marxismo, né? Então, eu concordo que o capitalismo, né? Para isso, não é meu caso, mas é só procurar os marxistas originais, a começar por Karl Marx, que o Manifesto Comunista é uma apologia do capitalismo, né? Mostra como ele transforma, avança, né? Então, eu concordo plenamente que a monetarização, tem um grande autor, Simmels, como mostra como a monetarização das relações sociais avança uma visão democrática. Você não depende de um título de nobreza para entrar ou não entrar em tal lugar, né? É suficiente ter um cartão de crédito e pagar. Então, não tenho dúvida do que significou o capitalismo, e eu acredito colocar isso no livro, quando mostro que o capitalismo produz transformações sociais, individualização crescente. Ou seja, eu penso, meu caro Pércio, que meu livro não tem essa conotação antiliberal, né? O uso do conceito neoliberal é mais uma forma de chamar esse fenômeno histórico da forma que é chamado em boa parte da bibliografia, ainda que, né, eu fico enfatizando que falar de neoliberalismo em geral é preguiça intelectual, ou simplesmente uma forma de xingar alguém. Você é neoliberal, né? Inclusive porque cá entre nós somos todos neoliberais, no sentido amplo da palavra. Não há um governo, até agora, em qualquer lugar do mundo que eu conheço, inclusive no Brasil, nas últimas 2, 3 décadas, que de alguma forma não tente se ajustar às demandas da globalização, da competitividade e assim por diante, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, não é mais uma leitura que você fez, e possivelmente com outros fantasmas que são certos e justos, o que me leva, inclusive, ao início da pergunta do Demétrio sobre a China, meu caro Pércio. Eu concordo plenamente. Só que, como você disse, eu trato muitos temas no livro. Eu até menciono, você deve lembrar, menciono o desafio da China, mas não dava para me estender, né, de foco. Então, mas concordo plenamente e acho que temos um enorme desafio, né? O Ocidente, a tradição democrática liberal tem um enorme desafio pela frente, e não nego, devo e não nego. Pago quando puder. Agora, o tema que me leva é que há, isso sim, Pércio, entre
a visão intelectual do liberalismo que você apresenta e que eu acho correta e adequada, e a prática política das chamadas pessoas que se definem como liberalismo econômico. Né? Isso existe no Brasil, né? E aí nós temos uma tradição que eu só vou mencionar rapidamente, porque é muito interessante esse tema, sobre que o Demétrio menciona como muitos liberais pensam que primeiro vem o crescimento econômico e depois virá a democracia. Aliás, essa é uma visão que está ligada, inclusive, na sociologia, uma teoria da democratização, e que se mostrou falha pela experiência histórica. Só ir na China e ver que a teoria não funciona. A teoria é boa, mas não tem muito a ver com a realidade. Né? Então, sobre isso eu concordo. Em termos históricos, o drama é maior. Ou seja, experiências históricas em que parte de setores empresariais apoiam líderes autoritários pensando que vai controlar eles, e depois se mostra que criaram um golem descontrolado, né? Esse é o drama de muitos países, espero que não seja também o nosso. E o que leva a um duplo erro na política, né? O primeiro erro é uma avaliação do atual governo como dizendo tem uma cara boa, que são as políticas econômicas, não vou dar nome aos bois, mas tem nome, né? E outro lado ruim, um chama de costumes, que eu acho demais, né? Que é a dimensão político, institucional, cultural, que é autoritária. Então eles falam, tem esse lado bom, que é a política econômica, e tem o lado ruim, né? Como se desse para, como se a democracia pudesse ser subdividida, né? Ou você é antidemocrático ou pró-democrático. Esse governo tem, na figura do presidente, atitudes profundamente antidemocráticas. Isso tem que ser dito. E não se trata de dividir. Não, eu concordo que o governo é antidemocrático, porém, olha, essa lei que é para o mercado é boa. Né? Não existe isso. Né? E concordo plenamente com a postura do Pércio. Né? E o erro contrário, que é bem de esquerda, que junta o lado da política econômica com o lado autoritário, que não tem nada a ver. Alguém pode até ser a favor de um Estado menor, políticas econômicas liberais, neoliberais, ultraliberais, dentro da democracia. Isso não faz que um governo democrático seja mais liberal, seja mais socializante, seja mais ou menos democrático. Democracia é uma só. Dentro dela convivem posições diferentes sobre políticas econômicas, distributivas, papel do mercado, enquanto são posturas que respeitam as instituições democráticas. E hoje vivemos essa polarização totalmente errada entre os que acham que o governo tem duas caras, porque tem um lado bom que é a política econômica e um lado ruim que é a política institucional, para chamar de uma forma, e outro lado que está vendo, essas duas caras são a mesma coisa. Esse governo autoritário porque tem políticas chamadas neoliberais. E isso tem que ser combatido. Né? O que tem que ser defendido é a democracia, posturas diferentes, não há uma solução única. Né? Eu acho que se alguma coisa tento promover no livro, não é uma descaracterização do capitalismo, ainda que possa ser discutido, que eu falo aqui lá sobre o capitalismo ou sobre a democracia. O que se trata, em primeiro lugar, a democracia. Dentro da democracia você tem posturas diferentes. A única coisa que você não pode questionar a democracia é a própria democracia. E a questão das políticas econômicas em uma direção ou em outra são legítimas dentro do debate e dentro do conflito eleitoral, que devem ser defendidas sem demonizar o outro. Bernardo, tem várias perguntas, eu vou tentar, digamos, dar conta da maioria delas, mas, sobretudo, traduzir o espírito da maioria dessas perguntas. Eu me inspiro aqui numa pergunta que foi feita pelo John Wilkinson, e que diz respeito ao futuro da democracia. E ele discute esse tema na pergunta num plano histórico longo e abrangente. Basicamente, o argumento é o seguinte: a democracia é um subproduto de uma série de desenvolvimentos científicos, intelectuais, culturais do Ocidente, e que
desenvolvimentos esses que precedem o surgimento do capitalismo. A partir desta constatação, ele diz, eu vejo a democracia duplamente fragilizada. De um lado, porque no âmbito do Ocidente ela vem sofrendo questionamento. Nós falamos aqui dos nacionalismos autoritários, poderíamos falar também de movimentos que têm características de fundamentalismo religioso, que é outro fenômeno curioso e surpreendente do ponto de vista histórico, porque o desencantamento do mundo não parece ter se dado como alguns sociólogos ilustres previram. Ou seja, a religião passa a ter um peso muito grande no mundo ocidental, em parte questionando valores da tradição liberal e iluminista. Ao mesmo tempo, no plano global, há a emergência de um grande novo poder que jamais, ao longo da sua história milenar, experimentou um só dia do regime da cultura democráticas. Estou me referindo à China, não para demonizá-la, mas para constatá-la. Quando nós cruzamos esses dois vetores, crise da democracia no mundo ocidental e emergência de uma grande potência autoritária, e acrescentamos uma grande potência autoritária que domina tecnologias que são bastante intrusivas e que penetram espaços de deliberação das chamadas democracias ocidentais. Nesse quadro, qual é o futuro da democracia? Essa é fácil. Em duas palavras, Bernardo. Em duas palavras. Existem perguntas que são injustas. Em síntese, eu acredito que a democracia que nós conhecemos, né, ela não tem futuro, essa democracia, né? Eu acho que qualquer governo do futuro vai passar, de alguma forma, estou simplificando muito, exigiria um tempo que nós... Vai passar pelos computadores, né? Tem um amigo sociólogo que eu gosto muito, né, que Danilo Martuchelli, que ele diz que nós estamos transferindo cada vez mais as atividades de coordenação social aos algoritmos. Ou seja, no futuro, a coordenação social cada vez mais, né? Hoje, para encontrar alguém, você põe suas características, você procura um companheiro, uma companheira, você entra no computador, coloca o perfil, outro perfil, e ele te manda as diferentes possibilidades que oferece o mercado, né, de acordo com ele, né? Então, eu acho que nós estamos indo a um mundo que, para nós que surgimos em outra época, né, e estaremos falecendo nos albores de uma época que ainda não está clara, mas vai nessa direção, né, vai ser um mundo que não é a democracia que nós conhecemos. A questão que se coloca para nós que estamos nessa ponte, né, é o que pode ser feito para delimitar os efeitos mais destrutivos sobre o que a gente chamaria o espírito humano, os valores do iluminismo, disto que vem pela frente. Porque, bem, a privacidade que nós conhecemos, que eu conheci na minha juventude, desapareceu já. Não é que vai desaparecer, desapareceu. E esses processos continuarão em forma acelerada. Se você junta com isso a China, aí a situação é explosiva, né? A China hoje já tem o crédito social, quando a pessoa passa o sinal vermelho, já uma câmera identifica quem ele é e perde pontos. Depois eles vão no banco e não tem crédito porque ele atravessou 3 vezes no sinal vermelho, fez tal coisa em casa e assim por diante, né? E a filha não tem boas notas na escola. Tudo isso dá créditos e perde esse crédito. Eu acho que a humanidade não vai se salvar dessa. A questão é o que nós podemos fazer
como uma geração que tem a responsabilidade de ser ponte com o passado, para que isso aí não seja a distopia que para nós ela representa, que já para um jovem não representa. Para o jovem, a sensação de mundo dele é diferente da nossa quando nos enfrentamos frente a esses fenômenos. Então, nós temos aqui um desafio enorme, né? A geração minha, as que vêm logo atrás, para tentar proteger, na medida do possível, que é muito pouco, né? Em relação ao que eu gostaria, né? Esses valores do iluminismo, né? Tem um processo aqui de transição. Se, junto com isso, a ascensão da China acontecer da forma que muitos esperam e tudo indica que venha acontecer, o desafio será muito maior. Mas navegar é preciso, né? O meu herói de juventude é o Exército Branca Leone, né? Então, até acho legal poder você ter esse tipo de desafio e que dá um certo sentido, né? Porque meu livro fala muito da perda de sentido no mundo moderno, né? Bom, nós podemos encontrar um sentido que é procurar fazer essas pontes com o passado e enfrentar o futuro que chegou aí. Eu tenho mais perguntas, mas não queria inibir Pércio e Demétrio de intervirem na conversa. Não, eu só faria duas observações sobre essa pergunta que foi feita, que são duas críticas à pergunta, mas são duas críticas em sentidos opostos. Não, isso você não pode, Bernardo. Pô, criticar, ou Bernardo, ou Demétrio, criticar a minha pergunta, eu veto. Não, é uma crítica que ajuda a refazê-la, talvez. Né? Vamos lá, vamos lá. E são críticas em sentidos opostos. Parece que a pergunta tem implícita, ela é bem grande, né? Parece que ela tem implícita a ideia de que a democracia é algo anterior ao capitalismo, ou, sem dúvida, raízes e sementes da democracia são bem anteriores, você pode encontrar há muito tempo, mas democracia é uma coisa muito recente. Não existe democracia antes do século XX. Você não pode falar de democracia, você pode falar de liberalismo, de governos liberais, você não pode falar de democracia antes do voto universal. Isso é coisa extremamente recente. Democracia é muito recente. E, portanto, em princípio, ela é muito frágil. Quem sabe daqui a 100 anos a gente esteja pensando nos que nos sucederem, pensem num parênteses democrático da humanidade extremamente curto, de um século e pouco. Isso é um lado da coisa. O outro lado, contraditório com esse, é que, veja que interessante, no fim da União Soviética, há não muito tempo atrás, nós estávamos falando, ou muita gente estava falando, que a democracia tinha vencido para sempre, é o fim da história, é a vitória final da democracia. E agora fala-se tanto que é o fim da democracia, embora tenha passado tão pouco tempo, né? Então é preciso tomar cuidado com avaliações finalistas muito absolutas, mesmo porque quando se fala de China e de outros países autoritários, é preciso não esquecer que eles têm problemas, e que eles têm problemas com demandas da sua população, que são demandas frequentemente apoiadas em valores da democracia. Não é que a China é um monstro totalitário que tenha pés indestrutíveis. Ela enfrenta desafios históricos prementes, muito sérios, em grande parte porque ela existe num mundo de valores criados pelo Ocidente nos últimos 100 anos. Então, muito boa observação. Coloca complicações aí. Antes de devolver a bola para você, Bernardo, eu acho que o Pércio deu uma levantadinha assim no dedo, acho que ele quer fazer um comentário. Não, meus comentários aqui, obviamente, o Bernardo foi muito sábio no livro dele, que além de cobrir uma vasta quantidade enorme de temas, eu falei, todos os temas contemporâneos estão lá, ele se absteve de fazer grandes previsões, né? Que é uma certa sabedoria, né, diante da complexidade das questões de hoje em dia. No entanto, agora eu acabei de ouvir o Bernardo fazer uma previsão quase que dizer que as formas democráticas, qual nós conhecemos,
podem realmente ser coisa do passado, em mais 20, 30 anos, né, com o avanço da tecnologia, etc. Eu tenho uma visão, assim, só para dar título especulativo aqui, um pouco mais otimista. Eu acho que, sim, os valores do iluminismo vão persistir. De certa forma, a tecnologia moderna, ao dar um grau de autonomia individual muito grande, autonomia de escolha, ela reforça esses valores iluministas. As questões de legitimidade política estarão presentes sempre. O Demetrio tem toda a razão. O governo chinês só, na verdade, é autoritário, mas precisa de legitimidade. Se não tiver legitimidade perante seus cidadãos, não consegue se manter, né? Então, eu acho que tem vários traços da vida política moderna que, talvez de formas diferentes, etc., devem permanecer à frente. Mesmo a ameaça totalitária, que nós vimos aqui com Trump, Bolsonaro, enfim, Hungria e tudo mais, ela, a meu ver, vai passar. Eu tenho uma visão, assim, de certa forma, razoavelmente otimista do futuro, que espero que a história não me desmereça aqui, não prove que eu estou errado, mas eu tenho uma visão iluminista, justamente, do futuro, né? Um futuro guiado pela razão e pelos direitos. Bernardo. Então, como muito bem diz o Pércio, eu, em geral, não consigo discutir o futuro, porque eu gosto de conferir minhas hipóteses. E se eu não vou estar lá, eu nunca vou ganhar essa aposta, ou perder, né? Então, fica quase desonesto, né? Você falar do futuro, né? E é uma forma que muita gente até ganha dinheiro fazendo isso, né? Porque todo mundo tem seguro. Mas eu realmente tomo muito cuidado, como houve a pergunta, eu respondi. Eu só queria fazer dois comentários. O que falou Demetrios, data venha, sem entrar em um debate que exigiria muito tempo. Demetrio, você sempre enfatiza que não existe capitalismo, existem capitalismos, não existe democracia, existem democracias. Eu discordaria de uma afirmação que a democracia só existiu no século XX. Você pode dizer que a democracia não existe em nenhum lugar do mundo como ideal, no sentido forte. Mesmo a democracia do século XX, a gente sabe uma série de deformações, né, em termos de igualdade até efetiva perante a lei, de cidadania e assim por diante. Então, a democracia não existe, é uma utopia, né? Eu gosto muito dessa definição de utopia como sendo como algo que se mexe. A gente dá um passo em diante e a utopia avança outro passo. A gente dá 3 passos e a utopia avança 3 passos. Né? A democracia está sempre se mexendo, né? À medida que a gente está avançando. Houve democracia no século XIX muito frágil do ponto de vista do que a gente vê hoje como sendo a democracia. Né? Se a democracia conseguir avançar, vai avançar também esse ideal. Então, eu discordaria sobre isso. Sobre o que o Pércio disse, eu diria o seguinte, Pércio, eu gostaria que fosse verdade o que você disse. Né? O que eu acho que existem muitos elementos, mas é para ser analisado com calma, que indica que essa individualização permitida pelas novas tecnologias, na verdade, não existe. Né? O que existe é uma capacidade cada vez maior dessas tecnologias de fazer perfis do indivíduo e definir quando você entra em uma loja o que você vai escolher, quando você vota alguém quem você vai votar, porque essa quantidade de informação está sendo controlada por núcleos de poder que utilizam para de fato te dar a ilusão de individualidade, mas quando você entra naquela loja já diz, olha, os jeans que você gosta têm essas características e já te leva para esse lugar. Mas é todo um debate interessante a ser feito, merece ser feito e, mais que tudo, merece ser discutido o que pode ser feito. Sobre aí, que é o elemento central, porque o que o futuro vai ser, a gente não sabe. A questão é o que nós podemos fazer para que seja esse futuro com valores iluministas que predominem, né? Várias perguntas me surgem, estão presentes aqui de novo. Eu vou tentar refletir mais o espírito delas do que propriamente cada uma delas, porque isso seria uma missão impossível. Há várias que procuram chamar atenção para o fato de que essas mesmas tecnologias
que permitem um controle vertical, elas permitem também uma certa horizontalização das relações e democratização das instituições. Portanto, elas potencialmente são tecnologias que abrem espaços de renovação e de revitalização da vida política. Houve no passado, digamos, grande otimismo quando a internet surgiu. Manuel Castells é uma espécie de porta-voz desse otimismo, né? Passado esse otimismo, mas ainda presente pelo menos como potencialidade, essas novas tecnologias como instrumentos de democratização da vida política, sem querer fazer previsão sobre o futuro, qual é o seu balanço do bom e do ruim que essas tecnologias viabilizaram? É óbvio que essas novas tecnologias em regimes autoritários, por exemplo, se mostraram um veículo de um potencial enorme de você tentar passar por baixo da censura, se comunicar, de criar uma alternativa ao controle em regimes autoritários, ainda que esses regimes estão aprendendo a controlar e a limitar o uso democrático das tecnologias. A questão central é a seguinte: não há dúvida que a internet é um fenômeno fantástico, de uma enormidade, né? Um potencial e uma fragilidade enorme, né? O fato que todos os computadores do mundo estejam interligados cria um potencial de comunicação, de horizontabilidade, que não há o que questionar. Inclusive, este evento acontece graças a essa possibilidade. O que nós vemos até hoje é que o uso dessa tecnologia pelas democracias liberais tem sido muito pouco eficiente. Ou seja, a gente ainda não aprendeu a revitalizar, em particular, que é o grande problema das democracias contemporâneas, que são os partidos políticos, né? Que estão em crise há algumas décadas. A gente até hoje não conseguiu utilizar essa tecnologia para revitalizar os partidos políticos. Tem sido utilizada e positivamente para aumentar os mecanismos de controle, a transparência de contas públicas, de informação, excelente. Mas até hoje, por alguma razão que me foge, o uso das novas tecnologias para revitalizar a vida política tem sido muito limitado. Inclusive, eu acredito que até com certo exagero que as manifestações de 2013 ou de 2008 em outros países, assim por diante, foi um fenômeno fundamentalmente tecnológico, né? Quem já viveu sabe que manifestações ocorrem sem internet e né? Obviamente que a internet facilita, né? Facilita e muito, né? Mas nós temos um problema: como utilizar as novas tecnologias para dinamizar as instituições do capitalismo democrático liberal. É um desafio. Até hoje, né, as experiências que conhecemos, muito bem intencionadas, na Argentina o Partido das Redes, no caso da Itália, um desastre, os 5 estrelas, por razões que não cabe discutir, ou um partido como o Podemos na Espanha, que se apresentou como renovador com uso de tecnologias, na verdade, passou a ser uma coisa totalmente secundária. Temos esse problema. Temos que aprender a usar as novas tecnologias para renovar a vida democrática. Primeiro, sobre o desafio que a tecnologia coloca à democracia, eu observo que o elemento crítico aqui de resposta é o controle de poder de monopólio, né? Se você tiver um único provedor de internet, uma única companhia que faça o matching de pessoas, aí você está sujeito, evidentemente, ao algoritmo desta companhia, né? Se você permite competição, você permite, na verdade, expressão de outras formas. Vamos lembrar que
imagine se a gente tivesse só hoje o Google como mecanismo, né? Você tem o Google, você tem a Apple, você tem competidores, tem várias formas de comunicação. Então, limitar o poder de monopólio é fundamental para conseguir, de alguma forma, que essas tecnologias não virem um monstro dominando a sociedade, né? A outra questão sobre a representação política e uso de tecnologias, tem um problema, Bernardo, que eu queria te ouvir aqui, que é no seguinte: as novas tecnologias tornaram muito fácil o recurso à democracia direta, né? É muito fácil fazer plebiscitos. A realidade é simplíssima, né? Você olha, imagina, todos os celulares que se quiserem se cadastram e votam sobre... Você consegue fazer plebiscitos instantaneamente sobre qualquer assunto, né? Obviamente, todos sabemos da deficiência da democracia direta, né? Dos perigos da democracia direta. Mas acho que tem aí um ponto interessante, que eu também não sei muito o que pensar, você deve ter pensado mais sobre isso, que é o fato que a tecnologia nos possibilita hoje formas de democracia direta inimagináveis no passado. Esse é o O que perigo. acontece é que o sistema político, na verdade, de representação, ignora esse fato, né? Podemos pensar ele sendo mal usado, mas pode ser bem usado também. Acho que aí que tem um desafio para pensar formas de representação política. Eu acho fascinante. Você é mais bem equipado que eu para pensar sobre o assunto. Bernardo, posso dar um pitaco aqui e depois, evidentemente que a palavra é sua, mas sobre a questão de, digamos, de individualização e avanço democrático. Eu acho que, digamos, as democracias liberais criaram um ambiente muito propício à individualização e, portanto, à maior autonomia das pessoas, sobretudo porque reforçaram as chamadas liberdades negativas, né? Uma esfera de privacidade do indivíduo, da sua expressão, da sua criação, em que o Estado não tem o direito de intervir. Agora, do ponto de vista dos avanços civilizatórios, digamos, de domesticação do capitalismo, lembrando o que disse o Demétrio ao início, isso é produto de lutas sociais conduzidas por sujeitos coletivos, não por indivíduos. Um período do chamado capitalismo fordista, as tecnologias que foram as forças motrizes deste período, elas facilitavam a criação e a estabilização de grandes sujeitos coletivos, o operariado fabril, uma certa classe média depois de serviços. Ora, o padrão tecnológico hoje, na verdade, ele fragmenta brutalmente a sociedade. Então, me parece que há uma encrenca sociológica do ponto de vista da representação política. Muito se discute o problema da representação política de uma ótica estritamente de desenho institucional, que é importante e é verdadeiro. Reforma do sistema eleitoral, partidos, etc. Mas nós criamos uma sociedade que tem uma enorme dificuldade de se representar coletivamente, porque esses atores foram fragmentados e porque, para tomar um tema, há uma afinidade eletiva importante entre esta fragmentação dos atores e o sumiço das grandes narrativas e das grandes doutrinas. O que nós temos hoje como força organizada, tomemos o caso do Brasil, são as igrejas. São as igrejas. Esse é o ator coletivo importante no Brasil. O que é surpreendente para quem, digamos, carregou a tocha do iluminismo. Eu acho que a resposta, Pércio, foi um pouco já avançada pelo Sérgio, é que a sociedade, e aí sim uma limitação, eu diria, intelectual do liberalismo original, né, que é muito centrado no indivíduo, né, quando a vida coletiva, ou seja, a dimensão política, é comunitária, é coletiva, né? Não tem a ideia, tem uma ciência política com forte componente liberalismo clássico, veia a política como simplesmente a arrumação de interesses individuais, né? Uma certa capacidade de você integrar, somar interesses. Obviamente, a vida coletiva nunca é a soma de interesses individuais, né? É uma proposta de sociedade que vai muito além de questões de interesses individuais.
essas novas tecnologias fragmentando opiniões, onde cada um tem sua opinião, em nenhum momento se agrega, né? A vida política é convivência, agregação, negociação, né? Procura de criar consensos, que, como você sabe, você, Pércio, teve uma vida política ativa, né? Exige uma dedicação constante, uma certa desindividualização. Ou seja, o paradoxo da vida política, e do grande político, inclusive, é que ele se desindividualiza para captar um interesse comum que vai além do que ele pode, no momento, gostar ou não gostar. Eu nunca fiz política nesse sentido, de vida ativa política profissional, né? Sempre fui um ser político. Mas o que me surpreende nos grandes políticos é essa capacidade de ir além de si mesmos. Eles podem gostar ou não gostar, mas eles entendem que há uma vontade coletiva nesse sentido. E formação de vontades coletivas na internet, até agora eu não vi nenhum mecanismo. Eu tenho amigos em várias ONGs querendo criar plataformas, né, que tentam produzir consensos. Até hoje, eu espero que tenha sucesso no futuro. Tudo que eu tenho visto é fragmentos e que termina sempre, às vezes, escondendo que quem cria o consenso final é a pessoa que está atrás da tela, que termina juntando as diferentes opiniões e produz, né, a visão última. Há um problema de produção de consensos, que a individualização extrema, não só produto da internet, há vários processos sociais que têm levado a isso, né, são destrutivas da vida política, né, no sentido de vida comum, de vida coletiva, de criação de consenso. O que me leva rapidamente ao tema que você mencionou, que é a utilização para fazer plebiscitos e referendos, eventualmente, é muito fácil. Você sabe que, se não tomar cuidado, você destrói a sociedade com 3 plebiscitos. Primeira coisa, você é a favor ou não de pagar impostos? 98% vai dizer que é contra, então não tem mais impostos. Aí toma mais 2 medidas, acabou com a vida. Você é a favor do Congresso Nacional, não acaba com esse Congresso Nacional. Você acabou com tudo e acabou com a sociedade e não tem mais problema, né? Porque vai reconstruir tudo de zero. Ou seja, é um perigo. Eu não sou contra o uso desses instrumentos, mas exige um cuidado enorme. E tem esse problema que a construção de consensos políticos exige uma certa, inclusive, abandono da individualidade, do que eu penso, né? Do que eu escrevi ontem no Facebook, para essa vontade de um sentimento de comunidade que, como muito bem diz Sérgio, se na vida terrenal não tem nenhum, cada um põe o que quer no Facebook, a gente se encontra no espírito, seja numa igreja, seja em uma prática esotérica qualquer, e aí a gente tem esse sentimento de comunidade, né? Nós estamos chegando realmente nos 5 minutos finais. Demétrio, Pércio, a palavra está aberta. Eu tenho perguntas minhas e também do público. Alguém maldosamente dirá que eu faço as minhas perguntas dizendo que é do público, mas eu nego, de pé juntos. Demétrio, eu tenho pergunta, que eu estou engatilhado, mas a prerrogativa é de vocês. Não, é tua. Você eu queria trazer o tema da religião para a nossa conversa. Eu acho que, em geral, a tradição intelectual brasileira é muito pouco sensível à religiosidade do povo brasileiro, compreende pouco a importância da religião. Você pode falar, digamos, sobre o Brasil, você pode falar sobre isso no mundo, quer dizer, fim das grandes narrativas, fim das grandes religiões laicas, das grandes ideologias, abre-se um imenso vazio, uma espécie de colapso do futuro que organizava as perspectivas e dava um certo sentido também para as vidas individuais. Eu acho que aí as sensibilidades liberais aqui variam, porque alguns de nós aqui foram muito engajados em projetos coletivos. Isso deixa uma marca da insuficiência da vida vivida individualmente e no círculo restrito da família. Mas o ponto é isto, quer dizer,
como lidar, como se relacionar com o fenômeno de que a religião não desapareceu, ao contrário, ela continuou mais viva do que nunca, a despeito do que previu o iluminismo. E quem errou, onde erramos, e como é que é possível estabelecer um diálogo produtivo com as religiões no mundo? Me parece que o pressuposto não é bem esse. Não se trata do fato de que as religiões resistiram. Eu acho pouco surpreendente que as religiões, que são bem mais antigas que o capitalismo e a democracia, persistam. Eu acho que não há nada de surpreendente nisso. Eu acho que o fenômeno verdadeiro tem que ser explicitado de outra forma. Não se trata da persistência da religião, se trata da captura da religião pela política. Eu acho que esse é o fenômeno que não é exatamente novo, não é a primeira vez que acontece, mas nessa escala e com as implicações atuais é um fenômeno novo. Tá? Isso se dá nos mais diversos âmbitos e lugares. Então, você tem a captura do Islã por correntes políticas fundamentalistas. Não se trata do Islã, mas da captura dele com finalidades políticas, por elites políticas que se cobrem com a religião. Isso acontece também, para falar apenas de um exemplo, na Rússia, onde Putin restabelece, veja, não é que ele estabelece, ele restabelece um antigo pacto entre o trono e a Igreja Ortodoxa Russa, que era o pacto do Império Russo. Ele restabelece e recupera esse pacto com finalidades políticas, não é religião, é a política da religião. E isso acontece também com tantos partidos no Ocidente, para o Brasil entre eles, o partido, vertentes importantes do Partido Republicano nos Estados Unidos, correntes políticas na Europa que se apropriam do discurso da religião com finalidades políticas. Então, bom, eu teria horas e horas para falar sobre isso, não vou, porque nós estamos terminando, eu vou passar a palavra para os outros, mas eu acho que o tema que nós temos que discutir não é a persistência da religião, é de que forma elites políticas organizam uma agenda política que captura a religião e faz da religião refém dessas agendas. É verdade isso? Pércio, você quer acrescentar coisas? Claro, eu queria comentar a história das religiões no Brasil, como foi pensado, né, a partir do sincretismo e tal, mas o assunto é longo. Mas eu notaria aqui, talvez acrescentando uma camada de complexidade a mais sobre o que o Demétrio disse, que existe sim esse fenômeno de usurpação do sentimento de encantamento do mundo, para ser contrário a Max Weber, pela política, sem dúvida. Mas se você olhar o caso dos evangélicos no Brasil, tem um outro impulso também, que a politização, digamos, da força religiosa não me parece assim um produto de resultado de forças externas à força religiosa. A força religiosa se impõe politicamente, se joga na política, através de, enfim, por inúmeros mecanismos. Então, há o fenômeno do Demétrio, sem a menor dúvida, mas me pergunto, olhando o caso brasileiro, se também não tem um movimento ao contrário, né? Que é um pouco surpreendente, mas me parece ser o caso aqui. Eu complementaria o Demétrio e o Pércio. Eu concordo com o Demétrio que existe essa apropriação da religião por grupos políticos. Concordo com o Pércio que existe o fenômeno de grupos religiosos encontrando uma oportunidade na política, né? Mas eu ainda assim diria que as duas visões exigem uma terceira camada, que é a pergunta de por que isto é possível, né? De por que não aconteceu 20 ou 30 anos atrás, né? Por que acontece em certo momento, né? O que aconteceu com essa sociedade que
está mais predisposta, vamos dizer assim, né, a esse tipo de prédica política, a esse tipo de apropriação política. E aí eu acho que as respostas variam muito. Eu tomaria cuidado de lugar em lugar, né? Eu conheço um pouco o Islã, conheço menos Rússia. Posso dizer que em muitos países o que tem a ver não é nem com política, nem com religião. É puro patriarcalismo. O que parte do fenômeno que está vendo tem que ver com uma reação realmente ao avanço das pautas feministas, avanço dos direitos das mulheres, que criou uma insegurança enorme em setores da população que usam a religião, na verdade, não estão falando de religião, estão falando de machismo, né? As leis de Putin que permitem ao marido bater na mulher não tem como base a igreja ortodoxa, necessariamente, né? Tem como base uma reação machista que é um dos componentes da forma que essa apropriação religiosa se dá em torno de uma série de pontos que mexem com sensitividade, com sensibilidades, né? E por outro lado, o que você mencionou no ponto anterior, que se repete aqui, é uma falta de sentimento de comunidade, né? Por causa do individualismo desvairado no sentido que tem referências, né, usando o Zygmunt Bauman, esse que ele fala de capitalismo líquido, né? Ele acreditava que podia funcionar e não funciona. O indivíduo consumidor não vai longe, né? É só ter uma diarreia que todas as suas dúvidas metafísicas retomam, né? Ou seja, no shopping center tudo bem, é bom, curte-se, né? Mas não enfrenta a primeira gripe, ai meu Deus, né? E doenças maiores nem se fala. Então, essa procura de sentido, de apoio, de comunidade, está presente e esses grupos políticos souberam se apropriar das transformações sociais, dessa nova capitalismo líquido do qual Bauman fala, né? Queridos, acho que chegamos ao final da conversa. Eu gostei imensamente de conversar com vocês três. Fiz perguntas, dei os meus palpites. Perdão se falei demais, mas aproveitei muito. Vou só lembrar que, ao final, a frase do Marx, que é muito boa, e que, em geral, a gente só conhece a primeira parte dela, que é: a religião é o ópio do povo, mas aí ele completa: o último refúgio de um mundo sem coração. Então, eu acho que vale a pena meditar a respeito. Quem me chamou a atenção para essa segunda parte da frase do Marx foi o Dr. Bernardo Soares aqui, que é o meu rabino preferido. Eu queria agradecer, não queria, antes de finalizar, deixar de agradecer essa possibilidade de ter o Pércio e o Demétrio como comentaristas, é uma honra, realmente uma satisfação. Comentaristas de lujo, de lujo. De lujo, ¿no? De lujo, realmente fue uma satisfação enorme. Espero que debates deste tipo, né, continuem. A gente precisa, né? O Brasil precisa discutir, avançar, pensar, parar de demonizar, aceitar diferenças, né? Mas é nessa direção que eu espero a gente possa avançar, todos juntos. Muito bem, Demétrio, grande abraço, brigadíssimo. Parabéns, Bernardo, pelo livro. Excelente livro, excelente contribuição. Espera aí que o Demétrio quer falar alguma coisa, Demétrio? Recomendando, leiam o livro do Bernardo. Leiam um livro. E copiem a samambaia do Demétrio, que já se tornou uma celebridade global. Ele é uma celebridade na Globo News, mas a samambaia é mais conhecida até do que... E não é minha, é da minha mulher. Tá bom. Um abraço, gente. Bernardo, abraço grande. Parabéns. Viu? Obrigado. Um abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.